Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do LibertyNet. Me chamo Daniel Moreno, autor de 3 livros, e futuramente estarei lançando outros livros de Pentest e Segurança da Informação. O tema da palestra será Realizando Phishing Manual com PHP e MySQL. Eu estou usando uma máquina virtual com o Kali Linux instalado. É o que vocês irão precisar. Para a gente realizar um phishing manual, a gente vai ter que trabalhar com o PHP MySQL. Vocês vão abrir o terminal. Eu vou na pasta var www.html. Eu vou remover os arquivos desse diretório. Vou ter também que iniciar o meu servidor Apache. Service Apache 2 Start. Com isso, nós removemos todos os arquivos padrões do Apache e iniciamos ele. Nós temos que criar também uma base de dados com MySQL. Service MySQL Start. E vocês vão digitar, depois que o MySQL iniciar, MySQL. Então vocês vão entrar por padrão. O MySQL do Kali ele não pede uma senha de acesso, então a gente pode estar usando ele sem senha. Eu recomendo vocês que quando vocês forem criar um sistema de phishing ou de teste, para teste, que vocês utilizem o banco de dados MySQL com uma senha. Essa videoaula é apenas demonstrativa, ok? A primeira coisa é a gente criar uma base de dados. Create database. Pentest. Eu vou chamar essa base de dados de Pentest Web. Ele criou a base de dados. Se eu colocar describe Pentest Web. Opa, desculpem. Vocês vão usar o comando use Pentest Web. Então vocês criem a base de dados com o comando create database Pentest Web, e depois vocês vão ter que alterar a base de dados que vocês estão utilizando para Pentest Web. A gente vai ter que criar uma tabela. Essa tabela é bem simples. Ela vai ter, como é um sistema de phishing, ela vai ter que ter um campo, uma chave primária, que é um identificador da tabela, um ID. A gente vai ter que ter também o login e a senha do usuário para quem a gente for enviar o nosso sistema de phishing. Create table, usuários. O que vai ter nessa tabela? Uma coluna chamada ID, tipo inteiro, não pode ser nulo, que seja auto-incrementado. Então, registros, quando forem sendo inseridos na nossa tabela, a gente não precisa inserir o ID dele de forma manual. O MySQL já vai fazer isso graças à propriedade auto-incremente. O login, eu vou colocar um campo do tipo varchar até 200. Então ele vai ser um campo de texto onde o usuário vai digitar a senha. Ele vai caber até no máximo aí 200 caracteres. É um campo bem espaçado para o nome de login. Vou colocar também a senha, um varchar de 200. E vou selecionar a minha chave primária como sendo a minha coluna ID. Essa coluna aqui. Se eu selecionar tudo dessa tabela que eu criei chamada usuários, eu não tenho nenhum campo, mas a tabela foi criada. Agora sim eu vou digitar describe usuários. Vou saber o que tem dentro dessa tabela. Então eu vou ter 3 campos, basicamente, o campo de identificação, o campo de login e o campo de senha. Perfeito. Eu posso sair do MySQL. E agora a gente vai ter que entrar no site que a gente vai fazer o phishing. Então, por exemplo, eu vou abrir o Firefox,
Vamos certificar antes disso, né? Eu estou aqui no diretório var www.html, que é o diretório padrão onde ficam armazenados os arquivos do Apache, né? Então aqui eu não tenho nenhum arquivo. No Firefox eu vou ter que entrar no site que eu vou fazer a clonagem. Então, por exemplo, eu quero fazer a clonagem do Facebook. Vou aumentar um pouco a tela. Perfeito. Então, o que a gente vai ter que fazer? Clonar essa página para o nosso computador e enviar para a nossa vítima o endereço IP da nossa máquina. Quando a vítima entrar na nossa máquina, ela vai ser presenteada com essa tela, né? E se for um usuário leigo, vai pensar que é uma tela de acesso do Facebook e a gente pode fazer a captura, né, do usuário e a senha dele. Bom, vocês têm que digitar a tecla Alt do teclado, ok, para ele aparecer esse campo, que é esse menu de opções do Firefox. Eu vou vir em Tools, Desenvolvimento Web, Inspetor. Isso porque eu vou ver então aqui ele vai aparecer para mim, né, o código HTML da página do Facebook. Vou baixar mais um pouco aqui para melhorar a visualização. A gente vai procurar pelo formulário que envia os dados do usuário. Então é esse formulário que a gente vai procurar, né? Se a gente passar o mouse em cima, ele marca para a gente, né, o Web Inspector do Firefox, qual é o campo que a gente está. Então a gente viu aqui que a gente está no campo password. E aqui a gente vê que está no campo e-mail, certo? Tem esse cara, né, que ele é um TD, né, tá dentro de uma tabela, mas isso não é importante. O que é importante para a gente é esse form. Esse é o formulário que o Facebook cria e a ação dele para qual outro formulário que os dados do usuário são enviados numa tentativa de login. É muito importante esse form action. Então ele colocou form, o identificador do formulário, form ID action. A gente vai editar ele, colocar edit as HTML, porque eu não quero que essa... Opa, perdi aqui. Aqui. Eu não quero que esse site ele envie os dados para o site original. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma clonagem do site. Em vez do action enviar para o Facebook, ok? Então eu vou ter que apagar esse campo. Eu vou enviar para uma página chamada index2.php, que é o nosso próprio site, ok? Então, vou dar uma... Opa! Então aqui eu alterei, né, para index2. Perfeito. Eu clico aqui em cima. Então ele vê aqui que agora ele alterou o campo para mim. A segunda parte, a gente sabe então que ele vai enviar os dados agora para index2, ok? E a gente tem que saber o nome de quais são os campos que o Facebook está enviando o dado. Então qual é o nome desse campo e qual é o nome desse campo. Se a gente passar o mouse em cima, a gente pode observar que ele marca aqui. Vou passar o mouse aqui que fica mais fácil. Então, se eu passar o mouse aqui em cima, a gente sabe que a gente vai ter um campo chamado e-mail, certo? Esse campo ele é muito importante porque a gente vai usar esse cara para criar o nosso formulário falso. E um campo chamado pass. O name dele está sendo como pass. Okay? Mas o mais importante, então, é alterar o redirecionamento da página do action, do form action do meu HTML. Okay? Eu vou vir digitar a tecla Alt de novo. Eu vou salvar esse arquivo agora. Opa. Como index.html, eu vou salvar ele em var www.html.
Perfeito, foi salvo. Se eu vier numa aba nova e digitar localhost, então a gente fez a clonagem do site do Facebook. Perfeito? Nome do usuário, senha. Só que se eu digitar com um usuário qualquer, por exemplo, 123, e aqui 123. Se eu der um login, vocês observem que a gente foi redirecionado para o endereço localhost index2. E é justamente esse index2 que foi que a gente alterou nessa parte, né? Vou mostrar aqui. Então foi esse campo que a gente alterou, que é o campo de redirecionamento quando o usuário faz o login no site. O padrão, obviamente, é que o Facebook redirecione para o site do Facebook. O que a gente quer é que, quando o usuário fizer login, ele seja redirecionado para o nosso site. E esse index2 é um script PHP que vai fazer a captura do nome do usuário e senha e vai jogar no nosso banco de dados MySQL. O que a gente vai ter que fazer agora é criar esse arquivo index2. Então eu inicio o script PHP. Vou colocar ele mais para cá. Bom, nesse script eu vou ter que fazer o seguinte. Se o método enviado pela minha variável superglobal server for do tipo post, ok, ele vai executar um conjunto de instruções. Se ele não for do tipo post, ok, então, por exemplo, se um usuário tentar acessar direto, por exemplo, via um método get, eu vou finalizar o script com uma função die. Dentro desse if, eu vou colocar um outro if. Se a minha variável que chegar via post, né, que era a variável de e-mail, for em branco, ou seja, se o meu usuário, eu vou voltar aqui, ele vai acessar, por exemplo, então, o nosso site de phishing, né? Então, a gente, no caso, a gente não vai enviar localhost, né? A gente vai enviar o endereço IP da máquina. Se ele tentar, por exemplo, dar um login sem digitar o nome do usuário e senha, ou senha, né? O meu script PHP vai cair nessa condição. Então essa condição é um if dizendo que eu só vou executar o código aqui dentro se a minha variável que for enviada via post, via e-mail, e a variável que for enviada via post chamada pass, se eles estiverem setadas, se elas estiverem preenchidas, né? Por quê? Porque eu não quero, porque nesse código aqui vai entrar conexão com o banco de dados. Eu não quero que o meu script PHP ele envie para o banco de dados dados que sejam nulos. Eu só quero que os dados enviados tenham realmente o nome de usuário e senha digitado. Vou chamar uma variável chamada conexão. Vou fazer via PDO.
Então aqui eu vou estar criando uma conexão com o banco de dados via MySQL. O nome do meu usuário, o padrão é root, e a senha do MySQL, o padrão é que não tem. Na instalação padrão do Kali é que não tem a senha. Vou chamar uma outra variável, chamada consulta. Vou chamar o método prepare dele, para evitar a injeção SQL. Então, se alguém tiver acesso que não seja nós a esse painel administrativo, eu quero que evite injeções SQL. O nome das minhas colunas que eu criei no MySQL, né, que é login e senha. Vou fechar um ponto e vírgula. Aumentar um pouco a tela. Ótimo. Então, agora eu vou executar. Fecho o array. Fecho a minha consulta. Meu execute. Ótimo. Eu já vou estar explicando o que faz esse código. Confirmar o código. Location, HTTP, server DDR. O que eu vou estar fazendo nesse código? Eu vou aceitar primeiro somente conexões via post. Ok? Esse cara aqui, desculpem, que eu vou acessar. Ok? A gente viu aqui no código original que ele vai estar enviando. Vou mostrar ele. Que o método de envio dos dados que o usuário preencher é post. Então aqui eu só vou aceitar o método post.
Se o método não for post, se o cara tentar acessar direto essa página, ele vai cair nesse else. Ele vai finalizar o script. Supondo então que o método está post, beleza. Eu vou ter que checar se o meu usuário digitou o seu e-mail e a sua senha. Então eu só vou entrar nesse if caso o meu usuário tenha digitado usuário e senha. Então isso aqui, por exemplo, se eu digitar 123 e dar um login, não vai ser válido. Ou se eu digitar somente a senha como sendo 123 e dar um login, também não vai ser válido. Se esses dois campos foram preenchidos, eu faço uma conexão com o banco, coloco o nome, o host, a base de dados que eu criei foi Pentest Web. Esse prepare e esse execute é para evitar fazer a correta sanitização de caracteres especiais, como por exemplo uma aspas simples ou aspas duplas. Então, mesmo que o nome do usuário ou senha dessa pessoa tenha uma aspas, o meu prepare e execute eles vão fazer a correta sanitização. No final, então, depois de enviar os dados do meu usuário para a minha base de dados, eu vou fazer um redirecionamento para o site verdadeiro, que é o site do Facebook. Uma vez que o meu usuário entrou na minha página falsa, digitou o nome de usuário e a sua senha, eu posso redirecionar ele para o Facebook. Então, esse header. Se então aqui agora a gente vai cair nesse else aqui. Se o método for post, porém qualquer uma dessas variáveis, o e-mail ou pass não tiver setada, eu vou redirecionar ele de novo para o endereço do meu servidor. Ok? Para quê? Para forçar ele a ficar digitar o seu usuário e senha. Se o cara digitar isso aqui e entrar, ele vai voltar de novo nessa página. Ou digitar somente a senha e der um login, ele vai voltar de novo nessa página. Essa é a ideia do script index 2. Vamos ver se está funcionando. Eu venho aqui em localhost. Perfeito. Então, vou colocar teste, senha, teste 1, 2, 3. Eu vou dar um login. Perfeito. Ele foi para o index 2. Eu vou consultar minha base de dados. Então eu vou dar um use Pentest Web. Select tudo from usuários. Bom, apenas fazendo uma correção, aqui os dados deram certo, então pausei a gravação. Eu vou sair do MySQL, vou mostrar novamente. Foi alguns erros de digitação que eu cometi, ok? Então havia um erro aqui, certo? Nessa linha também havia um erro. E aqui eu coloquei para ele redirecionar para o endereço IP do servidor. Eu coloquei server. É melhor vocês colocarem o endereço IP direto do servidor. Vou estar disponibilizando esse código, ele já pronto, acho que fica mais fácil para vocês fazerem uma posterior análise dele. Mas não tem segredo. Então aqui, se eu vier entrar aqui no site, né, entrar o endereço IP do servidor mesmo direto. Então, por exemplo, se eu tentar teste 1, 2, 3 e tentar dar um login, o usuário ele é redirecionado de novo para o site e o meu banco de dados não armazena nada. Se eu tentar o password, mesma situação, ele é redirecionado novamente para o site do endereço IP do servidor e o meu banco de dados não armazena nada. Agora, teste 2, senha. Se eu digitar qualquer usuário, qualquer senha, teoricamente o usuário deve digitar o seu nome de usuário e senha corretos e dar um login. Ele vai ser redirecionado para o site do Facebook. Okay? Se ele já tiver um login no Facebook, vai entrar na página dele. E o meu banco de dados armazena o nome de usuário e senha.
Basicamente o nosso sistema ele está pronto, a gente pode fazer ele dessa forma. Só que seria legal também a gente fazer uma automatização dessa tarefa, em vez de toda vez entrar no banco de dados do MySQL, criar uma tela de login e senha, ok? Então eu vou criar um arquivo chamado private.php. Ok, na verdade eu coloquei o nome de HTTP, eu coloquei a extensão PHP, mas ele é um arquivo HTML. Eu vou criar um formulário, um form action, eu vou mandar pro private admin.php via método post. Dentro desse formulário, vou fechar esse form. Então aqui eu não vou deixar as tags certinhas, eu recomendo que vocês programem ele, ou façam um documento HTML simples que usem as tags de forma correta. Como é para uso pessoal mesmo, pode ser mal programado. Eu vou entrar com campo de texto. Entrar com um campo de senha. Dar uma quebra de linha aqui também. E vou colocar um botãozinho para envio. Eu não vou entrar em detalhes dessa questão de programação. Vocês encontram excelentes tutoriais na internet. Então quem tiver em dúvida o que é o campo name, o que é um tipo input, dúvidas no código PHP passado, vocês podem estar procurando na internet e vocês vão encontrar bastante material. Okay? Então isso aqui é coisa bem simples. Perfeito. Eu vou entrar aqui para ver se ele funciona. Ótimo, tem um campo aqui. Se eu der um enviar, ele vai estar enviando os dados para minha private admin. Então esse private admin eu vou ter que criar também. Então esse cara aqui, né, é a tela de login do usuário administrativo. Então vou criar um private admin, ok? Então aqui eu vou o código ele é um pouquinho maior que o anterior. Eu vou dar uma pausada no vídeo, tá? Vou digitar o código, pausar o vídeo, já vou voltar com o código pronto para explicar o que o código está fazendo. Bom, digitei o código, tá? Eu vou ter que iniciar uma sessão. Aqui eu vou aumentar um pouco a tela porque tem mais código aqui para baixo. Ótimo. Então aqui eu vou dar um session start para o PHP iniciar uma sessão. Esse cara ele só vai aceitar o método post, ok? Se ele não for o método post, eu vou ter que ver se a minha sessão eu criei um cookie, né? Aqui, ok? Mas se for, eu já vou explicar esse trecho aqui de código. Então, supondo aqui que ele tenha recebido o método post, então ele só vai aceitar. Então, por exemplo, assim, admin vou digitar a senha errada, ok? Isso é o método post. Quando eu dou enviar aqui, eu decidi, né, no meu nano, eu decidi que eu vou enviar os dados via método post no arquivo anterior. Vou voltar nele.
Então, para que ele execute esse bloco de códigos, eu vou ter que enviar os dados via post. Okay? Então, supondo que o dado enviado seja via post, eu vou ter duas variáveis do nome user e nome pass. A gente poderia ter colocado uma consulta em um banco de dados, mas acho mais simples fazer dessa forma. Okay? Então, se o meu usuário for admin e a minha senha for admin, eu vou criar um token na seção chamado private admin e vou setar ele com o booleano true. Ok? Por que isso? Porque, por exemplo, um usuário ele pode vir, ele pode perceber aqui que ele existe, né? Pode fazer uma varredura no nosso site e descobrir que tem private admin.php, certo? Ele pode entrar direto nessa tela, que é a tela de recuperação de todas as informações do banco de dados. Como eu loguei anteriormente, eu consigo acessar ele diretamente. Agora, se eu vou entrar numa seção privativa porque eu não tenho um cookie. Se eu tentar acessar direto, olha o que vai acontecer. Eu vou cair na tela de login. Então, se eu tentar acessar, por exemplo, esse campo por um método, no caso é get, e eu não tiver os meus cookies, né, se não tiver o meu private admin setado como sendo true, que é esse cara aqui, é esse código, eu vou ser redirecionado novamente para a tela de login, que é private.php. Então é necessário enviar o dado via post e setar o meu campo via true, porque pode existir um outro usuário que tente acessar diretamente a interface administrativa sem usar o meu usuário e senha. Então aqui, se o método for via post, o meu usuário for admin e a senha for admin, eu seto o private admin como sendo true, não executo esse código, então ele não é redirecionado novamente para a tela de login e também não executa esse código, certo? Então esse código, para ser redirecionado para a tela de login, não é executado. Ele só vai ser o meu usuário só vai ser redirecionado para a tela de login se a senha não for, se o usuário não for admin e a senha não for admin. O resto aqui ele estabelece uma conexão com o banco, recupera todos os dados e faz em ordem inversa, porque a partir do momento em que o meu usuário ele vai, eu vou entrar aqui, a partir do momento que eu vou conseguindo phishing de vários usuários, né, ele vai exibindo para mim em ordem decrescente. Então o último usuário sempre é exibido primeiro. Então esse caso aqui foi o primeiro usuário que eu entrei, e esse aqui foi o último usuário que eu entrei. Se eu entrar com mais um, então esse cara aqui vai ser o cara que eu vou mandar para minha vítima, né? Então vou mandar o IP certinho, vai. 92.180.19. Acho que minha máquina trocou o IP. Trocou agora é 020. Digitar aqui Daniel, senha Moreno. Beleza, login. Entra no Facebook, na minha tela administrativa. O último usuário que entrou está entrando aqui em primeiro. Bom, então esse é um simples sistema que a gente pode fazer, ok? De forma manual, sem depender de ferramentas como sendo o set. E como visto, a gente vai ter que ter boas noções de programação para fazer essas coisas. Para quem gostou dessa videoaula, se inscreva no canal LibertyNet e em breve também estarei lançando um livro sobre Web Pentest, explicando como faz esses ataques de forma detalhada. Ok? Obrigado e até a próxima.